Bom, vamos detalhar então as principais características. A administração das entidades passou a ser o alvo central dos interesses dos estudiosos contábeis. A escola defendia a projeção do retorno de capital e investimento no empreendimento. Então isso daqui é muito importante. Vocês veem, já em 1840 se pensava que para você desenvolver um empreendimento, isso daí é um pensamento dessa escola específica, a Escola Administrativa e Lombarda, que para se desenvolver um empreendimento é necessário você fazer um planejamento, planejar, verificar se aquele investimento é adequado, se vai se ter um retorno sobre aquele investimento. E aí começou então, aí que a gente entende um pouco da lógica, da tomada de decisão. Começaram-se a analisar os dados contábeis com o objetivo de se tomar decisões estratégicas na empresa, que aí vem a relação com a administração. Tudo bem? Outro ponto importante, precursora da contabilidade, informação gerencial, que é essa ideia da tomada de decisão. E a gente tem gerencial, que a gente também fala análise de custos, né, e outras contabilidades que foram evoluindo aí a partir da contabilidade, dos primórdios aí da contabilidade geral. Tudo bem? Um dos principais personagens aí, a gente tem como dessa escola o Francisco Villa, que publicou já em 1850, quase 10 anos depois, né, sua principal obra, Elementi di Administrazione e Contabilità. Preste atenção aí que nos exercícios vocês vão ter alguma coisa falando sobre esse assunto, né? Só para a gente ter como fundamento. Bom, um dos pontos que eu vim falando para vocês no decorrer da aula é essa ideia de mensurar ativos. E nessa escola também se desenvolveu um ponto muito importante, né, uma característica dessa escola, em que ela, na verdade, desenvolveu essa ideia de avaliação de ativo, de mensuração de ativo a valor de mercado. E eu trouxe um slide para vocês darem uma olhadinha, né? Como eu estava falando sobre mensuração de ativos, essa escola trouxe um pensamento interessante para a contabilidade, né? Que também é, de certa forma, um princípio que a gente utiliza. E como eu estou vendo aí que não chegou nenhuma questão sobre esse assunto, sobre a aula de hoje ainda, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que princípio que é esse aqui que eu vou falar agora, que foi um dos princípios que foram desenvolvidos, na verdade, lá na Escola Administrativa Lombarda, lá naquela época, em 1850, que é justamente você determinar o valor de um ativo a preço corrente. Através de que forma? Eles pensaram da seguinte forma: bom, o ativo ele tem um valor estrutural, isso é, ele tem o valor dele como um imobilizado, por exemplo, e ele tem uma funcionalidade técnica. Tudo isso contribui para a ideia de ativo, a ideia do nosso ativo, dessa nossa mensuração dos ativos. Tudo bem? Essa aula. Então, voltando aqui para os nossos slides, só relembrando então, como que eu avalio esses ativos? Registro pelo valor original, né? E até hoje é utilizado, bom, mas não só pelo valor original, na época também tem outro princípio aí que começou a ser utilizado, que hoje, aí com as normas brasileiras de contabilidade também está sendo utilizado, que é o registro a valor de mercado. Então a gente vai ter dois princípios aí que vieram migrando dessa época até os dias atuais, né, mas que, se alguém perguntar para vocês onde que eles se originaram, foi lá na Escola Administrativa Lombarda.